Olá galera, sejam bem-vindos a esse nosso curso de projeto de banco de dados. Nesta aula vamos falar sobre transações. Como objetivos, vamos entender o que é uma transação do banco de dados e o que é uma transação do usuário. Entender o comando commit, rollback e entender as propriedades ACID, importantíssimas para as transações. O que é um autocommit e utilizar também pontos e o save pontos. A bibliografia utilizada para essa aula é o livro do Silver Schatz e o do professor Navati, Sistemas de Banco de Dados. O conceito de transação no banco de dados é relativamente novo, embora Edgar Frank Code já falasse muito nele quando fez as leis do modelo relacional. O Date, que é a principal referência após o professor Code, defende o conceito de transação da seguinte forma: transação é uma unidade lógica de trabalho envolvendo diversas operações do banco de dados. Ou seja, é um conceito de unidade do usuário. Existe ainda quem diga que todo e qualquer comando que altera o estado do banco de dados é uma transação. Mas isso não está de acordo com o que se defende, porque uma transação do banco de dados não é necessariamente uma transação no usuário. Por exemplo, se eu faço uma transferência de conta bancária, a transação é transferência. Ela começa com débito e acaba com crédito. Se eu fosse considerar o banco de dados, eu tenho duas operações. Uma operação de débito, um delete, e uma operação de insert. São duas operações. Portanto, são conceitos diferentes. O não entendimento desse conceito levou muito programador a criar bases inconsistências. As versões modernas do SGBD tratam a transação usuário. Se vocês precisarem conhecer um pouco mais sobre transações e como modelá-las, no meu curso de análise de dados, vocês têm uma aula específica só sobre modelagem de transações. Uma transação é uma unidade de trabalho do usuário. Um usuário, às vezes, ele precisa fazer uma sequência de tarefas para concluir uma atividade. Essa atividade do usuário ela tem que ser completa, não há como eu interrompê-la, né? Então, transferências de valores em instituições bancárias, DOCs, compras no comércio eletrônico e outros serviços são transações que envolvem uma ou mais operações no banco de dados de uma forma geral. Um exemplo de transação: imagina uma agência com dois correntistas e eu quero tirar R$50 de A e dar para B. A transação será feita pela internet através do interbanking. Então, passo 1. Eu vou acessar a conta e tirar o dinheiro. Passo 2. Do lado do servidor, o banco de dados recebe o valor da conta destino, ao qual é subtraído da conta origem e adiciona no destino. Há uma conferência no banco de dados e tudo ocorreu bem. Graças a Deus. Essa operação é mostrada nesse procedimento que eu coloquei aí embaixo no MySQL. Create Procedure saldo, em que eu estou botando a origem, o destino e o valor, né? Então, fiz aqui um update no saldo, diminuindo no envio origem, e fiz um update no saldo, no destino, e fechei a proc. Então, quando eu chamar procedimento saldo, passando o valor de origem, o destino e o valor em decimal, ele vai fazer isso daí. Então, o banco de dados vai fazer exatamente o que eu coloquei ali na procedure, no procedimento. As tarefas são os comandos, né? Para o SGBD, cada comando é uma tarefa do SGBD. Então, na verdade, a minha proc tem duas tarefas. Uma tarefa de atualização e uma tarefa de... As duas são de atualização, né? Uma tira de uma conta e outra tira de outra conta. Então, eu tenho, a nível de SGBD, duas tarefas. Mas, a nível de usuário, teria que ser uma tarefa só.
Ocorre que muitas vezes, por alguns motivos, esse procedimento é interrompido e o banco de dados não conclui tudo o que ele deveria fazer. E ao recomeçar, nós não vamos concluir, nós não vamos conseguir fazer o que estávamos fazendo. Essa operação levava a muitas inconsistências de base de dados. Vocês vão ver muito desse problema por aí. Isso só foi resolvido com o conceito de transação usuária. Então, estamos mostrando aí no slide uma unidade de trabalho do usuário. Então, vocês veem o seguinte, a unidade começa com begin e eu tenho 3 tarefas aí exemplificando, tarefas do banco de dados. E a minha transação termina no end. O que ocorre? Ocorre que eu tenho agora um novo comando que é o commit. Esse commit, ele garante a gravação, ele grava as transações, ele garante que eu fiz a transação do usuário. Se por acaso eu não conseguir concluir a transação, eu faço um outro comando que é o rollback, ou seja, volta atrás, e ele volta ao início, é como a transação não acontecesse. E desta maneira, aliás, não acontece, e desta maneira eu evito inconsistências. Então, estamos apresentando a mesma transação de ainda há pouco, mas agora com o conceito de transação. Para fazer a transação usuária, eu tenho que desativar as transações no SGBD. Né? Existe um comandinho que nós colocamos commit on ou commit off, tá? E nós vamos ver isso também no Oracle. Então, eu desativei as transações automáticas do banco de dados e escrevi o meu procedimento. Create procedure, v origem, v destino, valor. E escrevi. Se v origem igual a branco e v destino igual a branco e valor igual a 0, então eu não tenho que fazer o processamento, eu tenho um problema, né? Agora, se isso aqui for diferente, quer dizer, eu posso executar, eu comecei begin, update saldo, update o outro saldo e dei o comando commit, ou seja, confirmei, gravei, fechei a transação. Else, se aqueles valores não vieram preenchidos, eu coloco select, todos os parâmetros devem ser informados as message. Message, já expliquei que é uma variável de mensagens, e quando a gente faz esse comando, ele emite uma mensagem. E dei um rollback, quer dizer o seguinte, voltei para o início, desfiz toda e qualquer transação, né? Fechei o end if. Então, aqui nós temos a garantia que se a coisa acontecer, na visão do usuário, o banco vai estar consistente. Nesse slide, eu estou apresentando algumas vantagens do uso das transações, principalmente em ambientes web. Primeira coisa é que eu não faço o processamento do lado do cliente. Como eu estou fazendo uma PROC controlada, ele está do lado do servidor. E isso me evita trânsito, né? Além disso, eu começo a fazer uma estrutura modular, arrumadinha, né? Evita perda de informações, pois o usuário pode fechar o browser, apagar o carrinho de compras. Nesse caso, eu não comito, eu não confirmo, eu dou rollback, né? Porque se você não tiver esse conceito e o usuário, no meio do processo dele, fazer uma desistência, você fica com inconsistências no banco de dados. O controle de atualizações é feito por bloqueios. Nós não vamos tratar diretamente disso daqui, né? Mas a gente tem que ver como fazer compartilhamentos, tá certo? E isso é um estudo um pouco mais avançado e vai ficar para o próximo curso. Então, eu vou diminuir o tráfego na rede, passando apenas os parâmetros que eu tenho que passar para o banco de dados e ele vai me devolver apenas a resposta. Controlo erros que podem acontecer na lógica e na definição do fluxo de dados. Então, as transações têm todas as vantagens das procedures, só que agora eu estou me garantindo de fechar uma transação com o commit ou desistir dela para não gerar inconsistências. Com relação a uma transação, nós podemos destacar algumas propriedades que servem para as nossas definições. A gente chama isso de propriedade ACID, ACID,
Vamos ver cada uma delas. Uma transação é uma unidade de trabalho do usuário, ou seja, não pode ser dividido. Esta propriedade é chamada de atomicidade. Toda transação tem que ser atômica, ou seja, ela é indivisível, ela é a única. Essa é uma primeira propriedade. Outra propriedade é o estado de consistência. Quando eu começo a minha transação, eu tenho um estado de consistência de dados dentro do meu banco de dados. A transação ocorre e no final eu estou num estado de consistente 2, ou seja, não aparecem dados do nada e também não somem dados do nada. Todos os dados eles foram feitos por operações muito bem definidas, garantindo a consistência. Então, as transações devem preservar a consistência do banco de dados. Eu saio num estado consistente de dados e em outro estado consistente de dados. Então, seria a propriedade da consistência. Outra propriedade é do isolamento. Se eu tenho uma transação A do usuário, com a tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3, ela tem que ser totalmente independente de outras transações do usuário. Então, a unidade de trabalho 2 não interfere com a unidade de trabalho 1, são totalmente independentes. Essa propriedade se chama de isolamento. As transações são isoladas umas das outras. Existem vários tipos de isolamento para garantir o compartilhamento, né? Eu, neste curso, não preparei nada, mas eu vou fazer isso num próximo curso. E, segundo a ANSI, eu tenho 4 níveis de isolamento de uma transação. Repetível read, repetível committed, repeated uncommitted e serializable. Tá? Então, são formas de eu garantir o isolamento, tá certo? Outra propriedade que representa o D é o dureza, né? O dureza quer dizer o seguinte: eu estou num estado de gravação. Eu estou na dureza 1. Quando eu executo a minha tarefa e faço o meu commit, eu vou para o estado de dureza 2. Eu não tenho pontos intermediários. Então, uma vez que é executada uma transação, suas atualizações sobrevivem no banco de dados, mesmo que haja uma queda subsequente do sistema. Eu tenho que garantir a dureza, ou seja, que o que eu tinha, o que eu operei, vai ser gravado. Então, como eu disse, normalmente os SGBDs, eles trabalham com o que a gente chama de transações implícitas, ou seja, aquelas que já são confirmadas internamente. Para cada select, para cada insert, para cada update ou para cada delete, quando você faz essa operação, ele dá o commit interno, quer dizer, ele fecha a transação para ele, banco de dados. E como é que eu ativo ou desativo isso? Esse controle é feito no MySQL pela variável autocommit, né? Então, depois nós vamos ver como é no Oracle. Se eu quero começar a trabalhar com transações usuárias, eu tenho que fechar o commit interno. Então, o autocommit igual a 1 quer dizer que as transações implícitas do banco de dados serão com commit interno. Ele vai gravar sempre que você fizer aquilo, né? Agora, se você quer definir a transação através de procedimentos como nós fizemos, para poder usar o commit e o rollback, você tem que botar autocommit igual a 0. Quer dizer, você vai desligar a variável de controle do commit interno. E o SGBD só vai gravar se você der um commit explícito, tá? É importante desativar o autocommit. Então, vamos analisar no produto. Está aqui, autocommit igual a 1, select autocommit, ele me diz que está 1, está ligado. Então, quando você dá create table, né, ou insert into test, esse commit, ele funciona, né? Agora, se você não quer usar e quer trabalhar com transações, fechando o usuário, que é o certo, você tem que botar commit igual a 0.
né, select out commit. Aí você vai botar, né, insert into teste igual a -2. Ele fez aqui uma inserção, tá certo? Então ele mostrou, tudo bem, né? Agora, se você der um commit, né, você fez esse insert, escrever commit, ele vai gravar. Se você escreve isso daqui, por exemplo, você fechou o autocommit, fez esse select, tá? Ou um update, tá certo? E der rollback, ele vai voltar à tela anterior. Então observa que eu tinha aqui na coluna A, eu tinha 1, entrei com 2, tá certo? Fiz aqui um insert into test trans set igual a 2, entrou 2. Então mostrei aqui select A from test, né? Então apareceu 1 e 2. Aí botamos aqui rollback. Na hora que você bota rollback, ele desfaz essa entrada de dados, né? Porque você não tinha dado commit. Então ele foi para 1, tá certo? Se eu quisesse gravar, eu teria que botar aqui commit, porque isso daqui é um estádio intermediário, não está nem confirmado, nem fechado, né? Então, qualquer manipulação nos dados agora tem que ser fechado com um commit ou rollback, se você bota o alt commit igual a 0. Então, nós podemos fazer um procedimento usando o conceito de transação, né? Mas vocês têm nas linguagens várias maneiras de começar uma transação. Begin, que é o mais comum, pode ser begin works ou start transação, tá certo? Normalmente vocês botam esse comando e depois botam o grupo de comandos. O grupo de comandos vai ser delimitado entre a palavra begin e end. Lembrando que se você não botar commit ou não botar rollback, a transação não fica fechada. Nós usamos as estruturas que já aprendemos para procedimento em outras aulas. Uma coisa muito comum é usar o if then else. Então, escrevi aqui um procedimento e vou usar o conceito de transação, né? No MySQL é muito simples. Eu fiz o autocommit igual a 0 e comecei. Create procedure, ou seja, desativei o commit interno. Aí botei create procedure, né? Nós já vimos isso em aula anterior. E botei aqui o grupo de comandos begin, né? E botei begin, atualizei o saldo, e confirmei commit. Se tiver algum problema, todos os parâmetros devem ser informados. Rollback, e com isso eu fechei, tá certo? Então, isso aqui está fechando uma transação. E toda vez que a gente chamar esse procedimento, vai trabalhar com esse conceito. Ao executar o procedimento, eu passo parâmetros de forma equivocada. A mensagem de erro vai ser disparada e o rollback vai acontecer e eu vou evitar ter problemas, tá? E isso vai me garantindo as minhas consistências de base de dados. Uma coisa muito legal dentro da escrita de transações é que nós podemos ter alguns pontos de solve point. Eu boto solve point nome para fazer o que o pessoal de programação não gosta, mas a gente faz os famosos goto. Então vamos supor que você está fazendo uma transação enorme mexendo com vários arquivos, etc. E de repente você vê o seguinte: eu tenho o risco de correr a tarefa 3. Então, se eu perco isso daqui, se eu der um rollback, eu vou voltar lá para o início. De repente, se eu perder a tarefa 3, eu poderia voltar para esse ponto. Então, eu posso botar aqui, ó, save point xxx, o nome que eu quiser, tá certo? E aí, eu tenho as seguintes alternativas. Se eu conseguir a transação toda, eu dei um commit. Agora, se a transação 3 cair, eu dou um rollback para o ponto que eu falei, save.a. Então ele vai desfazer a transação exatamente até o save point. Eu não perco a tarefa toda. Agora, se eu quiser fazer a tarefa toda, eu boto rollback. Vocês podem ter quantos save points vocês quiserem dentro da transação, tá? Vocês podem ter quantos save points vocês quiserem, né? Então, esse recurso permite criar pontos de salvamento no meio da transação, para eu não ter que recuperar ela toda, tá? Um save point está sempre vinculado a uma transação.
Então, ó, save.a aqui, por exemplo, insert into teste 7a igual a 4, tá? Rollback to save.a, ele vai voltar, ele aqui está dizendo que não existe, porque na verdade eu não fechei uma transação, eu dei comandos, tá? Então eu preciso usar o SavePoint dentro de uma estrutura BigEnd. Se eu não tiver na estrutura BigEnd, isso não acontece. O legal é depois vocês fazerem alguns exercícios, por mais simples que sejam, e a gente vai aprimorando o conceito. Procurem fazer os sistemas de vocês com transações. Como eu prometi, eu já usei isso em outras aulas, né? E vocês estão vendo aqui, ó, assim, o Oracle, ele trabalha aqui o commit automático, ele está escrito aqui, está marcado, tá certo? Então, ele automaticamente, quando você dá o comando, ele grava. Se você não quer que ele grave, você desmarca isso daqui. Se você desmarcar esse commit automático, vai passar a exigir que você escreva commit ou rollback, tá? Então, com isso, fica apresentado também do Oracle. Trabalhar com transações vai nos permitir evitar muitos problemas. Vocês vão ver na vida prática que a falta de cuidado com a garantia da consistência de banco de dados é muito comum. Bom, então pratiquem, façam os exercícios. Se for preciso, busquem os manuais, né? E se você gostou deste vídeo, recomende para os seus alunos, para os seus amigos e se inscreva no canal. Até a próxima aula.